E passando para a parte de níquel dentro das sementes, olha que trabalho interessante. Então aqui nesse trabalho as plantas foram supridas com ureia e foram supridas com nitrato, correlacionando com aquilo que nós explicamos lá atrás. Então nessa primeira tabela, a parte de baixo em amarelo foi plantas supridas com ureia e a parte de cima com nitrato. Sobre baixa teor de níquel nas sementes e alto teor de níquel nas sementes, com e sem aplicação de níquel. Então dá uma analisada aqui comigo. Onde nós temos aí o baixo níquel nas sementes e a planta foi submetida à aplicação de ureia, olha como ficou o desenvolvimento dessa folha. Ela ficou totalmente abaixo das demais. Por quê? Porque você precisa de níquel para estar quebrando essa ureia e transformar em compostos que são assimilados pela planta. Então essa planta, quando ela vem com a baixa nutrição de níquel lá na semente, nós já sofremos desde o início. O que não acontece com as demais plantas. Então, se você pegar aqui, ó, com alto teor de níquel nas sementes e com aporte de ureia, ela fica uma planta praticamente normal, ou tem uma diminuição da sua coloração muito pouco em relação a baixo níquel. O mesmo acontece com os trifólios mais velhos. Do lado de cá são folhas unifolioladas, aquelas primeiras folhas, e de cá são os primeiros trifólios aos 22 dias. Acontece o mesmo padrão. Quando a planta é submetida a nutrição de ureia, em baixo níquel nas sementes, essa planta ela sofre muito mais quando uma planta já vem com níquel lá nas sementes. E aí fica a pergunta, fica o nosso raciocínio aí. Será que as nossas sementes que nós estamos comprando, ou até mesmo essas sementes que nós estamos salvando, que é uma prática comum na Bahia, como que está a nutrição de níquel dessas sementes? Então, se essa nutrição das sementes ela vir com um aporte alto de níquel já nas sementes, fica bem claro aqui que a planta ela sofre muito menos. Porém, a aplicação de níquel favorece. Agora, quando essa semente já vem com um aporte nutricional de níquel baixo desde o início, essa planta sofre muito mais. Então fica a pergunta, será que realmente nossas sementes estão tendo um aporte de níquel legal para estar completando o desenvolvimento? Então aqui nós temos dois trabalhos, né? Aqui nós temos o aporte externo de níquel, aplicação foliar de níquel, sem aplicação foliar de níquel, com plantas que foram emergidas com baixo níquel nas sementes, e aqui com alto níquel nas sementes. Então, sem aplicação de níquel externa, quando a planta não tem níquel nas sementes, dá uma olhada no porte das plantas, todas amareladas, com baixo desenvolvimento. Quando você tem um aporte alto de níquel nas sementes, baixo níquel nas sementes e alto níquel na semente, com aporte de níquel externo, você vê que pouco essa planta responde. Então a mensagem que fica, se a semente que você está utilizando, ela está com baixo teor nutricional, você tem que fazer o aporte nutricional. Aqui no caso o níquel, mas nós sabemos que é todos os outros micronutrientes. E quando essa planta ela já tem uma nutrição mais adequada, é uma semente que já vem com a nutrição da planta-mãe muito mais balanceada, muito mais agressiva, o aporte de níquel externo ele favorece, porém talvez você não consiga enxergar isso no campo. A continuação desse trabalho, então sem aplicação de níquel, nas sementes que têm baixo ou médio teor de níquel, dá uma olhada como que fica as plantas, fica toda necrosada, ou seja, sobra ureia no metabolismo dessa planta. E com a aplicação de níquel, por mais que a planta tenha uma baixa nutrição de níquel nas sementes ou média, quando você faz o aporte de níquel, você favorece a recuperação dessa planta. Agora, quando as plantas estão sob alta demanda de níquel vindo da semente, essa diferença ela é muito pouco expressiva. E no trabalho do lado aqui, quando a gente aplica a ureia, só para questão de visualização, em baixo e médio teor de níquel nas sementes, olha a agressividade, olha a quantidade de necrose nas folhas dessa planta de soja. Aqui é um outro trabalho que o autor pegou as sementes de cevada, né, e fez o processo de germinação. Então, por exemplo, quando nós temos uma concentração de níquel nos grãos de cevada, em torno de 240 aí, sobre a unidade de medida que o autor propôs, nós temos um teor de germinação acima de 90%. E à medida que esses grãos têm um menor aporte de níquel, a germinação cai drasticamente. Nesse outro trabalho aqui, ó, a quantidade de miligramas de níquel na semente, ela favorece tanto a matéria seca da planta, o desenvolvimento dela, aumenta a produtividade e diminui a necrose na ponta da folha, que é aquilo lá que o Matheus explicou para vocês como sintoma de orelha de rato.
Então a planta ela tem um aporte legal de níquel na semente, ela vai se desenvolver, vai produzir e vai ter uma menor acúmulo de ureia e menor necrose nas pontas das sementes. Então fica aí muito evidente. Quando a gente fala de nitrogênio nas sementes, dentro do processo de germinação, nós temos uma remobilização de nitrogênio. E para estar remobilizando esse nitrogênio e assimilando em aminoácidos, para estar desenvolvimento dessa germinação e a plântula, nós precisamos de níquel aí para poder estar ativando esse processo.